Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que parece curta, mas que é, na verdade, densíssima. Estamos falando do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. À primeira vista pode até parecer um simples resumo das atividades de Jesus, sabe? Mas não se engane. Nós estamos diante de um verdadeiro ponto de virada, um momento cheio de tensão, de mistério e com uma revelação, assim, surpreendente sobre a missão de Cristo. Para a gente entender bem o que está acontecendo, a gente precisa dar uma olhadinha no versículo anterior. A situação aqui é gravíssima. Jesus tinha acabado de curar um homem em pleno sábado e a reação das autoridades, tanto religiosas quanto políticas, foi se unir numa aliança que era bem improvável para conspirar a morte dele. O conflito chegou num ponto assim sem volta, o que forçou uma mudança de estratégia bem radical. E que mudança é essa, afinal? E Jesus se retira para o mar. Mas atenção, isso aqui não é uma fuga por medo de jeito nenhum. É um movimento teológico muito profundo. Jesus está, literalmente, redesenhando um mapa espiritual do mundo bem na nossa frente. E aqui está o ponto central de tudo. Pensa bem, por séculos o povo de Israel subia a Jerusalém para encontrar Deus lá no templo. Agora, São Marcos mostra que o centro de gravidade da fé mudou completamente de lugar. As multidões não estão mais indo para um edifício, elas estão indo ao encontro de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o novo templo, o novo ponto de encontro com Deus. O que é realmente fascinante aqui é essa lista de lugares. Isso não é um detalhe geográfico qualquer, não. São Marcos lista 7 regiões, e 7 é o número bíblico da plenitude, da perfeição. E reparem só na mistura. Temos judeus da Galileia e da Judéia, claro, mas também gentios de Tiro e Sidônia e povos mistos da Idumeia. Isso aqui é um mapa teológico que já anuncia a Igreja Universal, sabe? Uma comunidade que rompe todas as fronteiras, sejam geográficas ou étnicas. Agora, vamos sair um pouco da geografia e entrar na dimensão mais espiritual dessa cena. A multidão não vai até Jesus só para o rir. Ela vai com uma necessidade desesperada, física mesmo, de entrar em contato com ele para ser curada. O evangelista chega a dizer que as pessoas se lançavam sobre ele para o tocar. Existe uma teologia muito profunda nisso. O povo sentia, quase que por instinto, que a salvação vem através da humanidade santíssima de Cristo. Não basta só saber sobre ele, é preciso tocá-lo. E para nós hoje, esse toque continua, de forma real e verdadeira, nos sacramentos, especialmente na Santa Eucaristia. E é por causa dessa pressão toda da multidão que Jesus pede uma barca. Os santos padres da igreja sempre viram nessa barca uma imagem da própria igreja. É como se fosse um espaço que cria uma distância necessária do tumulto do mundo, não para fugir, mas para que a palavra de Deus possa ser ouvida com clareza. A barca se transforma na cátedra de onde o mestre ensina. E é aqui que a gente entra no paradoxo mais chocante de toda a passagem. Enquanto a multidão busca a cura e os líderes planejam a morte, um grupo totalmente inesperado proclama a verdade sobre Jesus. Só que a fonte dessa proclamação é, no mínimo, perturbadora. O contraste aqui é gritante. Os fariseus, que eram os peritos na lei, veem os milagres e a conclusão deles é: Jesus deve morrer. Já os espíritos impuros, por outro lado, veem Jesus e proclamam a verdade sobre quem ele é. Tu és o Filho de Deus. Isso é um aviso pastoral terrível, né? É possível ter o conhecimento correto sobre Deus, mas se não tiver amor, esse conhecimento vira um instrumento de ódio, de terror. Os demônios sabem a verdade, mas eles não amam. Isso nos leva a uma pergunta fundamental em todo o Evangelho de Marcos. Ué, se os demônios estão falando a verdade, por que Jesus os proíbe com tanta severidade de revelar isso? Por que todo esse silêncio, que ficou conhecido como o segredo messiânico? Bom, existem pelo menos 3 grandes razões. Primeiro, a verdade sobre Cristo não pode ter como fonte o pai da mentira. Segundo, o título Filho de Deus ou Messias seria na hora mal interpretado. Todo mundo ia pensar num líder político-militar que era o oposto do servo sofredor. E o mais importante de tudo, Jesus está conduzindo todo mundo pedagogicamente para a única revelação completa da sua identidade, que é o mistério do seu sacrifício na cruz. Então, depois de analisar essa cena tão rica, a pergunta que fica é: onde cada um se posiciona no meio dessa multidão? Qual é o nosso lugar nessa narrativa toda? Esta passagem nos oferece um caminho. Primeiro, é se aproximar de Jesus com a mesma urgência daquela multidão, buscando tocá-lo na oração, nos sacramentos. Segundo, é permanecer na barca da igreja, que é o lugar seguro onde a sua voz pode ser ouvida acima de toda a confusão. E terceiro,
é adorá-lo, unindo o conhecimento da fé com o amor e a obediência, para a gente não ser como os demônios, que sabem, mas não amam. E a gente termina com essa reflexão. A imagem da barca, ali preparada, esperando, fica como um convite. No meio da pressão das nossas exigências diárias, da confusão, do barulho do mundo, onde está essa barca preparada? Onde está esse espaço sagrado, essa barca pessoal que permite a cada um se afastar um pouquinho da margem para ouvir o Senhor com mais clareza?